Pois bem, senhores, vamos para a nossa terceira aula do módulo de automação hidráulica, certo? Que é o dimensionamento de bomba e motores hidráulicos. Então, o objetivo geral é apresentar e dimensionar as bombas e motores hidráulicos, lembrando que essa aula a gente vai focar mais a parte teórica, dos quais exercícios a gente vai estar elaborando uma outra aula para que a gente possa falar da aplicação prática dessa aula teórica aqui, dos quais conteúdos são bombas, definições de tipos, dimensionamento de bombas e dimensionamento de motores hidráulicos. Certo? Essa aula aqui a gente vai utilizar a bibliografia principal, o professor engenheiro Fialho. Certo? Lembrando que ela representa o capítulo 3, certo? Desse livro aqui. Então, é importante, reforço a vocês que a pedagogia que eu estou utilizando, ela só vai surtir um efeito maior se vocês aliarem o estudo dessa videoaula com a leitura do livro, certo? Então, é necessário que vocês façam isso para ter um maior aproveitamento do que a gente vai estar falando aqui. Então, as bombas, elas são máquinas geratriz cuja finalidade consiste no deslocamento de fluidos por escoamento. As máquinas transformam o trabalho mecânico garantido pelo motor em energia potencial de pressão e energia cinética de deslocamento. Entre as bombas, a gente tem uma classificação geral: bombas de deslocamento positivo ou bombas volumétricas, né, ou chamado de turbobombas. As bombas de deslocamento positivo, elas se caracterizam como uma classe de bombas cuja função da transformação do trabalho em energia hidráulica compete de um sistema de impulsão de fluidos por meio de dispositivo de propulsão de tipos alternativos ou rotativos de forma contínua ou intermitente. Já as turbobombas consistem em uma classe de bombas que transportam e transmitem energia para o fluido a partir da ação da força proveniente da aceleração dos órgãos rotatórios, ou seja, rotor. Então, não vamos adentrar muito no conceito de bombas, nem seus cálculos, porque isso aí vai ficar restrito ao modo de máquinas de fluxo, certo? Que vocês venham assistir futuramente. Como foi dito, né, nós temos as turbobombas, que são as bombas centrífugas de fluxo axial, fluxo misto, ou as bombas volumétricas, né, que podem ser as alternativas ou as rotativas. Então, vamos entender um pouco sobre isso aí, né? Então, dentre as principais características das bombas volumétricas, nós temos a vazão e a pressão do fluido bombeado sofrem pequenas variações quando a rotação é constante. A vazão do fluido depende da pressão de descarga e fornecem vazões quase constantes, certo? Quase constantes. Operam em faixas moderadas de pressão. Então, nós temos nas bombas volumétricas, certo? Ou de deslocamento positivo, as bombas alternadas, que são bomba a pistão, êmbolo ou diafragma, e as bombas rotativas, engrenagem, lobos, parafusos, palhetas e pistão. Então, as bombas de palhetas, né, consiste de um sistema de bomba volumétrica rotativa, cujo constitui-se de um rotor excêntrico, certo? Como a gente pode ver aqui, que possui diversas palhetas que descrevem o movimento radial para a região central do rotor, certo? Que, conforme seu movimento circular transporta o fluido da tubulação de entrada para a tubulação de descarga, como a gente pode ver nesse GIF aqui. A bomba rotativa de pistão, esse tipo de bomba se caracteriza com um modelo de bomba rotativa que consiste em um rotor excêntrico munido de vários cilindros de admissão, onde nele contém pistões com que a entrada do fluido há uma compressão do sistema e quando, após o giro, encontrado a cavidade de descarga, o pistão efetuará a força de reação impelindo o fluido para a tubulação de descarga. Esse dispositivo é provido de um sistema externo de molas, onde este auxiliará na propulsão do pistão por meio de um sincronismo. Então, como a gente não está aqui falando de bombas, deixo aí a vocês a procura de alguns vídeos no YouTube mostrando, né, como é o funcionamento dessa bomba rotativa de pistão. Caso vocês não estão sentindo a dificuldade de entender pelo que foi dito, né, infelizmente eu não posso dar a atenção devida
a esse componente, já que a gente está estudando aqui a automação hidráulica. Bombas de parafuso. Configura-se na modalidade de bomba rotativa, no qual se caracteriza pelo uso de um ou mais parafusos helicoidais, em que seu movimento circular gera o transporte longitudinal do fluido, por meio dos filetes e o passo de dentro de formato helicoidal, ideais para transportes de fluidos mais viscosos. Esses também são bastante silenciosos e não possuem propulsão, né? Então, você vê aqui, está bastante claro nessa figura, os parafusos aqui, né? Então, a partir desse movimento desses parafusos, você tem o movimento do fluido. Bomba de engrenagem, bastante claro também nessa imagem. Compete a um sistema de bombeamento rotativo, no qual utiliza duas engrenagens para transporte e transmissão de energia para o fluido. Essa bomba consiste em bombear o fluido por meio do engrenamento das engrenagens. Os dentes e a carcaça da bomba têm a função de garantir o transporte do fluido, como também os dentes impedem o refluxo do fluido, mas não totalmente, pois os dentes possuem folga de projeto, né? Então, também foi falado aqui brevemente, né? E caso vocês queiram se aprofundar, busquem o módulo de máquinas de fluxo. Bombas de lóbulos. Este tipo de bomba rotativa possui metodologia de trabalho muito similar à das bombas de engrenagem, sendo que, ao invés de ser engrenagem, o elemento rotativo responsável por transmitir a energia mecânica e hidráulica são os lóbulos, que, de forma geometricamente engenheirada, né, proporciona o sincronismo e encaixe perfeito, garantindo a varredura total na carcaça e impelindo o refluxo do fluido, né? Então, você vê aqui esses lóbulos, ó. Bomba alternativa de pistão. Consiste em um modelo de bomba de deslocamento possível que utiliza um pistão para transmissão de energia e transporte do fluido. Essa bomba se configura em 2 canais, admissão e descarga. Um cilindro e um pistão que, ao se encontrar na região mais distante dos canais, cria uma pressão negativa, onde ocorre a abertura da válvula de admissão e sucção do fluido. E quando deslocado para o próximo dos canais, empurra o fluido presente no cilindro, abrindo a válvula de descarga e esvaziando o cilindro repleto de fluido, né? Então, esse também é uma bomba bastante utilizada, principalmente antigamente, né? E, caso vocês não entenderam, também deixo aí a critério de recomendação, vocês procurem vídeos no YouTube a respeito dessa bomba alternativa de pistão. Tem bastantes vídeos lá e são bastante didáticos, né? Bomba alternativa de diafragma. Consiste em uma bomba volumétrica cuja atuação se dá a partir do movimento do diafragma. Quando o diafragma contrai, gera uma zona de vácuo, onde há a entrada do fluido por parte interna da bomba. Logo mais, quando o diafragma se expande, este empurra o fluido para a tubulação de descarga, né? Então, aqui você tem o diafragma. Esse movimento aqui é que vai garantir a geração de pressão positiva e negativa, né? Para que haja movimentação. Bomba alternativa de êmbolo. É uma bomba de deslocamento positivo que utiliza um êmbolo para a transmissão de energia e transporte do fluido. Esse sistema consiste em utilizar um pistão acionado por um camis, uma carcaça cilíndrica, um canal de entrada e de saída. Seu princípio de funcionamento é bastante simples. Quando o pistão se encontra na região mais distante dos canais, há a presença de vácuo no cilindro, em que, graças a essa presença, ocorre a abertura da válvula de entrada e a sucção do fluido. Logo mais, com a ação dos camis, o pistão se movimenta, se aproxima dos canais, onde ocorre a obstrução da válvula de entrada e a abertura da válvula de descarga, onde a ação do êmbolo empurra o fluido para a tubulação de descarga. Bastante claro também, né? Isso é bastante intuitivo pelo fato de muitos dos senhores já terem ideia de como funciona o motor a combustão interna. Bombas dinâmicas, né? Então, vamos entrar agora aí de fluxo axial. Consiste em turbobombas, das quais transmitem a energia mecânica e hidráulica por meio de forças e acelerações centrípetas do rotor, em que, neste tipo de bombas, o rotor, o hélice, está disposta na região interna da tubulação, e seu mecanismo giratório direciona um fluido para a região axial ao seu eixo, né? Então, o fluido está axial ao eixo da bomba. As bombas de fluxo misto, ela consiste em um modelo de turbobomba que combina transporte e transmissão de energia do fluido de forma tanto axial como radial.
por meio da aerodinâmica das pás e rotores, né? Então, você vê aqui. As bombas centrífugas, que são as mais utilizadas, caracterizado pelo seu grande uso na indústria. As bombas centrífugas são turbobombas que transmitem energia mecânica, energia que transforma, né, em energia hidráulica por meio da força desenvolvida na massa líquida de um rotor. Essas bombas podem operar com altas vazões, pressões moderadas e fluxo contínuo, e se divide a partir do seu tipo de rotor, né, em radiais ou Francis. As bombas centrífugas radiais se caracterizam pela transmissão da energia mecânica e hidráulica graças à força centrífuga, originadas da rotação do impelidor. Já as Francis possuem um impelidor com palhetas e curvaturas em 2 planos. Então, aqui nós temos a bomba centrífuga, certo? Tanto uma vista lateral quanto uma vista frontal. Quanto aos componentes que integram as bombas centrífugas, a gente pode dividir em 3, né? Os estacionários, rotativos e auxiliares. Para os dispositivos estacionários, temos a carcaça, certo? Ou involuta, nesse caso aqui, ó. Os bocais, certo? De sucção, que é esse aqui. A câmara de vedação, a caixa de enchimento, certo? A descarga também. Nos componentes rotativos, nós temos o impulsor, certo? Que é o próprio rotor e o eixo. E para os dispositivos auxiliares, nós temos aqui o sistema de refrigeração, os mancais, o sistema de lubrificação, os suspiros, os drenos, certo? A gente pode ser visto aqui nessa imagem lateral da bomba, esse corte lateral. E para o dimensionamento da bomba, das bombas hidráulicas, né, é necessário que, após o término do dimensionamento dos autuadores, então, é necessário você dimensionar primeiro os autuadores, e verificar a vazão induzida. Então, você tem que saber qual é a pressão e a vazão que o atuador precisa. Devemos tomar como referência para a vazão da bomba a maior vazão induzida calculada. Então, a gente sempre pega a maior vazão induzida, né, que normalmente é a vazão induzida de retorno. Nesse caso, assume-se que a vazão induzida de retorno tem que ser maior do que a vazão da bomba, que tem que ser maior do que a vazão induzida de avanço. Não podemos esquecer a questão da pressão da bomba. Ao selecionarmos uma bomba para o projeto, devemos considerar que ela forneça e suporte, no mínimo, a pressão de trabalho necessária ao autuador de maior solicitação contra a pressão, mais a perda de carga na linha, que vai ser a próxima aula que a gente vai estudar, como é dada essa perda de carga. Então, a pressão da bomba ela tem que ser a pressão de trabalho mais a perda de carga. Então, aí está, né? O deslocamento, que é o volume de absorção, ele é dado por 1000 vezes a vazão da bomba, dividido pelo rendimento volumétrico, certo? Vezes a rotação do sistema. Então, aqui você tem o volume de absorção, que é necessário para que a gente selecione o tipo de bomba. O momento torsor, ou momento de torção absorvido, é dado também pela vazão da bomba, diferença da pressão, certo? Variação da pressão, dividido por 1000 vezes o rendimento mecânico, certo? Pode ser de 82% a 97%. Ou o momento torsor é igual a 9.549 vezes a potência dividido pela rotação, certo? Lembrando que nesse caso aí a potência é em kW e a rotação é em RPM. A potência absorvida, logo, vai ser igual a vazão vezes a diferença de pressão dividido por 600 vezes o rendimento total. E também a potência pode ser dada pela essa mesma equação do momento torsor aqui. Ó. Certo? Então, achado o deslocamento, certo? Achado a potência e a pressão, você consegue selecionar qual será a vazão de cada bomba, ou a pressão de cada bomba. Certo? Então, eu tenho aqui o volume de absorção, ó, pelo volume de absorção e a potência dela, por exemplo, você consegue saber qual é a vazão e a pressão que você vai ter que utilizar, né? Certo? Lembrando que, nesse caso, você tem uma rotação de 1.750 RPM, com essa viscosidade aqui e uma temperatura de média 50 graus. Então, a partir disso aqui, você consegue selecionar o tipo de bomba que você vai utilizar, né? Nesse caso aqui, a bomba de engrenagem do tipo G2. Então, para cada bomba, você tem um gráfico parecido com esse aqui, uma tabela parecida, onde você tem a condição de selecionar mais rapidamente o tipo de bomba.
Também nós temos aqui o momento de torção aplicado, certo? Que vai ser igual a 1,59 vezes esse VG, que é o volume de absorção, vezes a diferença de pressão, certo? A diferencial de pressão de entrada e saída, vezes o rendimento mecânico dividido por 100. Então, você encontra também o momento de torção por esse fator aqui. A rotação também, ó, dado essa velocidade de deslocamento linear sobre 2πr. E a potência de saída, você também consegue pelaquela mesma fórmula que a gente viu anteriormente. Certo? A vazão absorvida também, ela é muito parecida com o que a gente já viu aqui. Então, você também consegue calcular ela. E essa pressão, você também consegue calcular a partir dessa equação. 20π do momento torsor, dividido pelo volume absorvido, vezes o rendimento mecânico do sistema. Então, a partir disso aí, você consegue calcular, dimensionar o motor hidráulico que vocês vão utilizar no seu circuito, né? Então, ó, a partir disso aqui, você tem o volume absorvido, certo? E você vai escolher o tamanho nominal, dada a rotação máxima, a vazão máxima, o torque, o momento pulsor, né? O torque, certo? O torque para determinadas pressões, a potência para determinadas pressões, você calcula, seleciona o tamanho nominal do seu motor hidráulico com base nesses conceitos aqui. Então, necessita que você faça todo esse cálculo para você ter em mãos essas variáveis do dimensionamento do motor hidráulico que você vai utilizar no seu circuito, no seu sistema hidráulico. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar do dimensionamento de tubulações e das perdas de cargas. Então, já foi frisado aqui o dimensionamento dos atuadores, o dimensionamento dos motores, né? Então, a gente vai para o dimensionamento das tubulações na próxima aula. Certo, pessoal? Lembrando que os exercícios e a parte prática que a gente vai fazer, as práticas de projeto, né? Os exercícios, a gente vai fazer em outras aulas que eu achei por mais viável, né? Fazer esses exercícios nas próximas aulas, porque senão fica vídeos muito longos, né? Para que a gente possa organizar melhor esse nosso procedimento didático. Certo? Então, até a próxima aula.